Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós queremos saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. O tema da nossa aula, essa última aula da manhã, é trombetas e festas. E o Senhor tem direcionado esses momentos para que nós possamos aqui alinhar algumas coisas no que tange a esse evento que nós vamos ter no dia 1º de dezembro, né? Essa grande experiência para as nossas vidas. E nós entendermos que nós vamos trazer aqui algumas coisas de cunho administrativo, de preparo, mas tudo é espiritual. Tudo é direcionado pelo Senhor. Pode passar. Os irmãos assentados mesmo, texto em Zacarias, no capítulo 2, no verso 4, ele diz assim: e lhe disse, corre e fala a este mancebo, dizendo, Jerusalém será habitada como as aldeias sem muros, por causa da multidão nela, dos homens e dos animais. Pode deixar aí por enquanto. Então nós vemos aqui, nesse verso, o que move a vida da igreja. Então quando nós paramos para pensar, o que vai ser o trombetas e festas, ou todas as vezes que o Senhor convoca a igreja para um evento, para uma evangelização, nós temos que entender alguns aspectos. Interessante que o texto diz que quem está falando aqui é o Senhor. Era uma ordem de Deus. E nós temos que entender isso. Que nós vamos viver, nós já estamos vivendo em outubro, vamos viver durante o mês de novembro, e vai fechar no dia 1º de dezembro, é uma ordenança de Deus. Então nós vamos evangelizar, nós vamos buscar ao Senhor, nós vamos anunciar uma verdade, não é porque o pastor vai pedir, não é porque o presbitério está ordenando, mas é uma ordem que vem de Deus. É uma incumbência para a igreja anunciar uma mensagem. E o texto diz assim, corre e fala, porque a pressa do Senhor em salvar, a pressa do Senhor em que o homem possa ouvir a voz dele. O Espírito e a igreja dizem. Então a igreja, ela fala aquilo que é ditado pelo Espírito Santo. E nós estamos vivendo o tempo do breve. Há uma pressa de Deus em resgatar o homem que está distante da presença dele. E a mensagem, ela é direcionada para quem? Para o mancebo. E o mancebo aqui, o jovem, do ponto de vista espiritual, é aquele que ainda não teve uma experiência com Deus. Aquele que está neste mundo, às vezes, sem uma direção, famílias que estão destruídas, o homem que vive, às vezes, sobre uma mentira, sobre situações difíceis, e o alvo do Senhor são esses corações, para que ele possa se encontrar com um Deus que é vivo, o mesmo Deus que um dia se apresentou a nós. Hoje nós estamos sendo convocados para apresentar esse Deus àquele que está longe. E a mensagem não é uma mensagem para esta vida, não é uma mensagem que vai entrar por um ouvido e sair pelo outro, mas é uma mensagem que tem peso, porque o texto é assim, o que você vai falar, o que a igreja vai falar, é que Jerusalém vai ser habitada. Nós vamos evangelizar falando de uma eternidade, dizer que há um lugar de descanso para a alma do homem. Esse é o anúncio da igreja. Jerusalém vai ser habitada como as aldeias sem muros, pela multidão dos homens e dos animais. É uma salvação que foi comprada pelo sangue de Jesus. É uma salvação que o Senhor quer que atinja a todo homem, a toda mulher, a toda criança, aos jovens. Os animais aqui falam das cargas desta vida.
mas é o chamado do Senhor: venha como estás, porque o fardo do Senhor é leve, o jugo do Senhor é suave. E é essa mensagem que a igreja tem. E o texto continua, pode passar. O texto é assim: e eu, diz o Senhor, serei para ela um muro de fogo em redor. Esse vai ser o resultado no domingo. Batismo com o Espírito Santo. Almas entregues ao Senhor. Experiência com os dons espirituais. E não vai ser o meu nome que vai ser glorificado, não vai ser o seu nome que vai ser exaltado, nós vamos ser instrumento nas mãos do Senhor. E o texto termina assim: e eu mesmo serei no meio dela, nos corações que vão ser convidados, eu vou ser a glória. Então o resultado para a igreja, e o nosso resultado não vai ser números, o Senhor não está preocupado com números, mas o resultado é esse aqui, ó: batismo com o Espírito Santo, e vidas que vão sair desse culto cheias do Espírito Santo, com uma experiência com Deus. Há um louvor que o Senhor revelou para nós cantarmos, que diz assim: tu és para mim um vaso escolhido. Nós vamos passar um momento agora de oração, e você vai pedir: Senhor, eu quero ser esse vaso, no Trombetas e Festas eu quero ser usado nas mãos do Senhor, eu quero anunciar, eu quero falar do seu amor, desse projeto da salvação, da volta de Jesus. Vamos cantar este louvor. De valor, eu te chamei para salvar a vida. Sou Jesus, o teu Senhor. Tu és para mim um vaso escolhido. Tu és para mim um vaso de valor, para levar em nome a tanta gente e testemunhar do teu amor. Vai, fala e anuncia, Jesus quer o homem transformar. Os dias passam, o tempo vem, Jesus tem pressa e vai voltar. Vai, fala e anuncia, Jesus quer o homem transformar. Os dias passam, o tempo vem, Jesus tem pressa e vai voltar. Jesus tem pressa e vai voltar. Então nós vamos ser vasos nas mãos do Senhor. Pode passar. Queria deixar aqui uma frase que foi trazida pelo pastor Gilbertinho, diz assim: olha, o que é o Trombetas e Festas? É o evento evangelístico anual, Trombetas e Festas, realizado pela Igreja Cristã Maranata. É um grito ao mundo para que todos estejam alertas e preparados para o arrebatamento da igreja fiel. Então, quando nós falamos grito, nós não estamos falando de bagunça, de barulho, de força, mas o grito aqui é da mesma maneira quando Josué ali e aqueles que estavam com ele ali gritaram diante dos muros de Jericó e aquelas muralhas caíram. É profético, é uma mensagem, é uma verdade que tem que ser anunciada para o mundo. E nós vamos fazer isso aonde? Nas nossas igrejas, no bairro, no nosso local de trabalho, com os nossos familiares. E por certo, muitas muralhas elas vão cair e o Senhor vai dar uma grande bênção para nós. Pode passar. Lá em Atos, no capítulo 1, verso 11, assim: os quais lhe disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu ouvistes ir. Jesus, ele vai voltar. Então essa é a mensagem para nós. E nós temos que viver essa experiência. Aqueles homens estavam olhando para o céu, mas os anjos ali, eles falaram: para que vocês estão olhando para o céu? Porque era um momento
O momento da igreja não está parada, mas ela está esperando a volta de Jesus, mas ela está trabalhando e anunciando que Jesus ele vai voltar. Pode passar. Então, qual que é o histórico das evangelizações na igreja de São Maranata? Nós vamos poder relembrar aqui e ver qual é a importância desse evento hoje para nós. Então, se nós voltarmos lá em 1976, 48 anos, não é isso? Nós tivemos a primeira grande reunião lá em Cariacica. 35 mil pessoas. E naquele ano, todas as casas ao redor do estádio, elas foram mapeadas. Os irmãos sabiam? Todas as casas foram visitadas. E foi entregue convites em todas as casas. Não ficou uma casa, um ponto de comércio, um prédio, sem que um convite fosse entregue. E o resultado foram 35 mil pessoas ali no estádio ali naquele ano. Passou-se 18 anos, 18 não, né? 2024, 30 anos, nós tivemos a segunda grande reunião em Belo Horizonte, lá no Mineirão. Alguns que estão aqui estiveram lá. E qual que foi o resultado lá? 100 mil pessoas. E houve uma grande operação do Senhor em Belo Horizonte, em Minas Gerais. O Senhor deu uma grande vitória. Passou mais 7 anos e nós tivemos a evangelização ali em Vitória. Alguns aqui também estiveram lá, né? Muitos ônibus saíram de Valadares e nós tivemos 135 mil pessoas. Então, quando nós olhamos daqui até 2013, nós quadruplicamos. Saiu de 35 mil e um evento para 135 mil. Hoje, num seminário que é transmitido, nós temos 100 mil visualizações. Então, os irmãos vejam o momento que nós estamos vivendo, às vezes, com a ferramenta que o Senhor tem nos dado, que são as mídias sociais. E o Trombetas e Festas, 2019, parou na pandemia, 2022, 2023, milhões de pessoas alcançadas pelo Senhor. Então hoje nós demos um salto, de 35 mil há 48 anos atrás, para hoje nós temos um evento que atinge milhões e milhões de pessoas. E cada um dos irmãos aqui faz parte de um corpo, é um membro desse corpo, que vai ser usado nas mãos do Senhor. Qual que é o segredo para nós? Pode passar. Toda a igreja tem que estar envolvida. Toda a igreja. E nós temos que orar por isso. Então o pastor tem que estar envolvido, os diáconos têm que estar envolvidos, os obreiros, a secretaria da igreja, os grupos de assistência, o grupo de intercessão, as senhoras de quarta-feira, a coordenadora tem que estar atenta a isso, o grupo de louvor, as professoras, as classes ali, de 0 a 3, criança, intermediária, adolescente, jovem, até os bebês têm que estar envolvidos nesse trabalho. Os cultos diários são importantes para isso, porque cada culto de agora em diante vai ser um preparo para o Trombetas e Festas. Então toda a igreja ela vai estar envolvida nisso. Mas o pastor vai poder trabalhar sozinho? Pergunta os pastores aqui. Nós conseguimos trabalhar sozinhos? De maneira nenhuma. Então, aqui está pode passar. Aqui está um norte para que as igrejas possam atuar. E as professoras que estão aqui, os diáconos, os obreiros, vão ajudar os pastores nesse sentido. Então, nós estamos chamando aqui de equipes colaborativas. Elas vão atuar em apoio aos ministérios da igreja local para planejamento e organização do evento. E quando a gente fala planejamento e organização, tem muitas professoras aqui de classe e professoras na escola. Você planeja uma aula 1 hora antes? Não, né? O planejamento ele é feito com antecedência. Então nós estamos hoje no dia 12 de outubro, estão faltando 48 dias para o evento e nós vamos começar a planejar, nós já estamos atrasados já. Então nós precisamos planejar e organizar para que tudo seja feito segundo a vontade do Senhor. Pode passar, fazendo favor.
Então tem aqui um gráficozinho, um organograma, só para os irmãos entenderem. Organização do Trombetas e Festas. Quem é que coordena isso? É o ministério. É o pastor que tem o governo da igreja, ele tem que coordenar isso. Não é isso? O pastor Zezinho trouxe aqui uma mensagem, né? O menino morreu, o cajado foi entregue para quem? Para Geazi, não é isso? Ele foi, não aconteceu nada. Mas quando o profeta foi, o milagre aconteceu. Então, tem coisas que são atos do pastor. Então, o pastor ele tem que estar responsável aqui para organizar, para orar ao Senhor, para orientar. Então, por exemplo, você pode dividir a igreja em quê? Por exemplo, você pode ter um irmão responsável pela evangelização. Os cultos que vão anteceder, cultos em uma escola, cultos numa praça que está próxima, confeccionar os convites. Então o pastor pode designar um irmão que é evangelista para ficar responsável por isso. Você tem que ter hoje na igreja alguém responsável pelas mídias sociais da igreja. O Instagram da igreja, da sua igreja. Algumas igrejas têm canal no YouTube, o WhatsApp para fazer as artes. Então é bom você ter alguém que fique responsável pelas mídias sociais. Serenatas e cantatas. Tem que ter um irmão responsável por isso. Já para fazer um planejamento. Nós vamos fazer serenatas após o culto. Vamos ter cantatas num domingo à tarde, num sábado à tarde, que vai preceder o evento. Então o pastor, ele tem que distribuir essas tarefas. As professoras de crianças, porque as professoras, elas têm que ter alguém que esteja com elas, e as professoras vão fazer um trabalho com as crianças. Porque criança de 0 a 3, bebê vai convidar bebê. Intermediário vai convidar os intermediários da escola, os adolescentes vão convidar os adolescentes, e assim sucessivamente. Então você tem que ter um responsável para isso. O pastor deve designar alguém responsável pela recepção e o censo. Você está fazendo um convite na sua igreja, e você tem que ter alguém preparado lá para receber as pessoas. É uma autoridade que vai chegar, é um vizinho, é alguém que está lá, bem instruído lá. Olha, você foi convidado de quem me convidou foi o pastor, foi o José Ramos. Ele está ali na frente, vou te levar até ele lá. Então nós temos que ter uma pessoa para fazer o censo. Por que fazer o censo? Mas pastor, o senhor falou que o número não é importante. Mas o presbitério, que organiza todas as igrejas, como é que ele vai avaliar as coisas e mensurar as coisas? É pelo número. Então, se nós não contamos o que aconteceu na nossa igreja, o presbitério não tem como administrar. Então é importante saber quantas crianças foram, quantos visitantes senhoras, quantos visitantes varões, quem foi convidado para assistir pelo YouTube. Então nós temos que ter alguém responsável na igreja por fazer isso. Uma pessoa ou várias pessoas. Jovens, eles são também a força da igreja. Então nós temos que ter uma professora, um professor que reúna com os jovens para fazer um trabalho. Às vezes você marca um culto especial numa segunda-feira que antecede o evento, para os jovens estarem ali convidados. Já é um preparo, a pessoa já ser tocada pelo Senhor, para estar domingo na escola bíblica, no dia do evento às 11 horas da manhã. E a secretaria da igreja, que tem que organizar tudo na igreja. Então nós estamos vendo aqui, que nós temos que ter tudo isso aqui muito bem organizado, para que no dia 1º a gente possa ali ser uma bênção nas mãos do Senhor. Pode passar. Agora, quais são as fases do evento na igreja local? Como é que nós vamos proceder? Pode passar. Fase 1, antes do evento, o que nós temos que fazer? Organizar a evangelização por segmentos e grupos de assistência. Então, a igreja ela tem que se organizar para isso. Como é que vai ser a evangelização do grupo 1, do grupo 2, ou do grupo A, do grupo B? Como é que
os jovens vão evangelizar, as crianças vão evangelizar, as senhoras da igreja vão evangelizar. É importante que o pastor reúna com esses segmentos, traga uma palavra para os jovens, para as senhoras, para as professoras, para as crianças. E nós temos que estimular a evangelização. Então, as professoras que estão aqui, os pais que estão aqui, os obreiros, os pastores, nós temos que estimular isso e fazer a nossa parte. Clamar ao Senhor para convidarmos, evangelizarmos e para que esse fogo, essa bênção, ela espalhe por toda a igreja. Estipular metas para os convites, quantidade de convites e prazos. Então nós vamos falar daqui a pouquinho, por exemplo, olha, a meta de cada um na igreja é convidar 4 pessoas. Se a sua igreja tem 50 pessoas, no dia lá, nós vamos ter 250. Os 50 mais os 200. Organizar serenatas e cantatas, pode passar. Fornecer os nomes, até 4 das pessoas que serão convidadas por membro. Então, o pastor, ele tem que receber esses nomes com antecedência, para pôr o grupo de intercessão para orar. E como é que você vai entregar o nome? Olha, pastor, ou a secretária, eu vou convidar o Alex, ele vai vir presencial, e o telefone dele é esse. Eu também vou convidar o Thieres, mas ele vai assistir pelo YouTube, e o telefone dele é esse. E a igreja vai organizar esses nomes, a igreja vai começar a orar por esses nomes. Acompanhar diariamente o processo de evangelização. A partir de hoje, nós já começamos as evangelizações. Então tem que acompanhar nos grupos de assistência, se está sendo feitos os convites, se as listas já estão prontas, e já começar esse trabalho. Produzir vídeos de divulgação no âmbito da igreja. Sempre na igreja vai ter alguém que tem a condição de fazer isso. Qualquer celular a gente faz isso. Então você pegou as crianças da sua igreja, reúne no domingo de manhã, grava um videozinho dela fazendo os convites, para que aquele vídeo seja usado para convidar outras crianças, porque criança fala a língua das crianças. Pega os jovens para fazer o convite para os jovens, pega as irmãs da igreja, faça um vídeo, porque nós temos uma ferramenta que é isso aqui, ó. Pode ser usada, indevidamente por muitos, mas nós podemos evangelizar e o nome do Senhor vai ser glorificado. Acompanhar o cadastro prévio dos convidados pela secretaria. Isso o pastor tem que fazer. Pode passar. Fase 2. No dia, tem que preparar o templo. Igreja limpa, organizada. Os irmãos têm que verificar, o pastor, se naquele dia, por exemplo, a CEMIG vai fazer algum trabalho de reparo, alguma obstrução na rede elétrica. Então os irmãos têm que procurar saber isso. E às vezes você comunica com a empresa, ela adia aquele trabalho para que você não seja prejudicado naquele dia. Se a rua vai ser interditada, vai ter alguma intervenção, então nós temos que preparar todas as coisas. É importante o que? Designar assistência no final do culto. Então tem que estar separado da igreja lá, irmãs que já vão dar assistência para as senhoras que vão estar ali após o evento, os obreiros, todos de terno e gravata, os jovens que podem dar assistência. No dia lá tem que registrar a presença. Então eu fiz a lista que eu vou convidar o Alex e o Thieres, mas aquele dia, quem é que foi? Meus convidados, olha, só o Alex foi. Não, foi o Alex e eu ainda consegui convidar mais 3 aqui. Então tem que atualizar essa lista no dia. As equipes têm que se apoiar. Então, por exemplo, o grupo de louvor tem que apoiar o trabalho de evangelização das crianças, os diáconos apoiar as irmãs. Então toda a igreja tem que se envolver nesse trabalho. Pode passar. Depois do evento, encerrou, pega os nomes, rasga a lista e joga fora. É isso? Agora que nós vamos colher os frutos.
porque aí o Senhor vai ser um muro de fogo, o Senhor vai ser a glória no meio delas. Nós vamos ter aqueles que vão descer as águas, aqueles que vão ser trazidos ao Manaim, aqueles que vão começar a frequentar a igreja, vão ter uma experiência com Deus. Então vai ser todo esse trabalho depois do dia 1º. Então o que tem que ser feito? Por isso que é importante pegar o telefone, porque após o evento, o pastor tem que separar um grupo para poder ligar. Thierry, você assistiu o culto, assistiu o Trombetas e Festas, você foi, o que você achou? Não, eu gostei muito. Quer uma visita? Não, eu quero uma visita. Os irmãos veem que coisa importante. Tem uns 15 dias, o presbitério me ligou e pediu para dar uma assistência a uma família que assistiu um culto na quinta-feira pelo YouTube, e a pessoa postou lá. E aí quem mandou o link, mandou nas contribuições da EBD que precisava de uma assistência. O pastor Godet não está aqui, mas é um lugar que está a 40 quilômetros de Água Boa, na zona rural. Foi mandado esse pedido na sexta-feira, no domingo o pastor foi fazer essa visita. A família recebeu uma bênção, mas e agora está sendo assistida essa família lá. Então a assistência é primordial. Então nós temos que estar atentos a isso. Você convidou, você é o primeiro responsável por isso. Liga, pergunta se a pessoa teve uma experiência, ela quer uma visita, se quer uma visita online, presencial, se quer ir no culto, e o Senhor vai dar uma grande bênção. E nós temos que enviar os dados para o presbitério no final. Pode passar. Acabou? Pode passar. Então o que nós temos aqui? Qual que é o primeiro passo? Listar 4 pessoas para convidar. Segundo passo, usar os recursos da graça para os convites. Jejum, oração, madrugada, usar as ferramentas. Nós temos que enviar os nomes para a igreja, para o pastor acompanhar isso. Quarto, fazer o convite confirmando a presença e dando assistência dia e após o evento. Então nós temos que viver essas fases aqui. Então os irmãos vejam que nós temos muito trabalho para fazer, mas Deus vai nos dar uma bênção. Deus vai nos usar com graça, com poder, nas mãos dEle. Há um louvor que diz assim, há tanta terra para possuir, mas nessa batalha nós não vamos estar sós, porque é o Senhor que vai à frente, para que nós possamos ser usados nas mãos dEle.
Decandre shit berhandre sou meandre rai. Berhai sou drihai. Decandre shit rai candre rai. Meus filhos, Berhai sou drihai. eis que o vosso Deus Brecandre rai sou drihai. já tem gerado nos vossos corações Beandre shit berhandre. o temor Brecandre rai. e a importância desse tão nobre trabalho. Beandre rai. Colhereis muitos frutos. Decandre shit berhandre. Tão somente, filhos, Berhai sou drihai. obedecei à voz do meu Espírito. Beandre shit berhandre. Colocai os vossos corações Brecandre rai sou drihai. em obediência Candre shit àquilo que tenho revelado a vós. Berhandre rai sou E drihai. eu operarei Odrecandre no rai. vosso meio. Decandre shit. Quebrarei as Rei barreiras. sou drihai. Muitos serão Candre rai alcançados. sou drihai. E o meu nome será Decandre rai glorificado. sou drihai. Olhai para o alto, Ei filhos, decandre rai. pois o vosso Deus Candre shit é aquele que vai à frente de vós. Sou drihai. Eu sou convosco. Decandre rai sou Ei, drihai. sou de Candre. Mihai. Glória a Jesus. O Senhor dava um dom que os nossos relógios, havia um relojoeiro aqui que ele sincronizava todos os nossos relógios. E não era nem em segundos, era menor que o segundo. Estavam todos alinhados com o tempo do Senhor. E o Senhor dizia: estáis preparados para evangelizar. O Senhor mostrava que havia muito óleo aqui nesta manhã. E o óleo estava quente. E o Senhor dizia: mergulhai as vossas mãos e os vossos pés. E nós mergulhávamos as nossas mãos, os nossos pés naquele óleo. E o nosso coração aquecia. E nós dizíamos: nós estamos preparados para anunciar essa verdade. Mais um dom. Quando o pastor estava trazendo o assunto, o senhor dava uma visão que era, nós recebíamos cargas de semente aqui, e era distribuído para nós através dos anjos do Senhor, e cada um de nós saímos daqui levando sementes. Alguns levavam semente para os seus familiares que não veem, alguns levavam para as igrejas, de forma que todos nós saímos levando as sementes, e nós dizíamos: olha, semente é para ser distribuído para o trabalho do Trombetas em Festas. Amém? A semente já está aí, o recurso é do Senhor, e agora é só nós dizemos: Senhor, eis-me aqui, e o Senhor vai nos honrar e vai nos usar com graça e poder nas mãos dele. Amém? Encerrar. Senhor, bendizemos ao teu nome, te louvamos por tudo aquilo que o Senhor realizou nesta manhã. Continua conosco no período da tarde. Senhor, visita os nossos corações. Nós oramos em nome de Jesus. Os irmãos vão poder se sentar. Pastor Jacques.